estamos aqui hoje em mais um Dedico com Vida, com o propósito de despertar consciência, né? Então a gente está falando aí sobre trabalho social em outras lives. Cada dia a gente está tentando despertar consciência para algum aspecto da nossa vida, do nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar de algo que eu acho que faz parte da questão do meio ambiente. Porque da mesma forma que a gente pensa como que está nosso relacionamento com o outro, como que está nosso relacionamento com o meio ambiente que a gente vive, né? Com o planeta, a gente tem pensado sobre isso, feito uma reflexão. Longe de mim estar perfeita em termos ambientais e tudo mais, mas eu acho que vale sempre a pena uma reflexão. Você pensar um pequeno gesto que eu posso fazer, um pequeno gesto que eu posso transformar e aquilo vai gerar um impacto, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, um pequeno gesto pode transformar o planeta, né? Então ter consciência sobre a questão do lixo, dos resíduos, ter um consumo mais consciente, ver que pequeno gesto, que pequeno hábito que eu posso transformar, que com isso eu vou dormir assim mais tranquilo, mais sossegado, que a gente já está diminuindo o nosso impacto, né? Porque é difícil falar que a gente não vai ter impacto nenhum no mundo que a gente vive atual, mas a gente pode tentar reduzir isso, né? Fazendo a compostagem em casa, que em casa a gente faz a compostagem, né? Que você acaba de comer, aí fica um restinho de comida, tem a casca dos alimentos, até para sua consciência ficar tranquila, não tá jogando menos coisa fora. Aí que a gente fica incomodado também de desperdiçar. Ou às vezes é pegando aquela roupa que você não está usando, doando para quem precisa, já faz a caridade, e ao mesmo tempo fica menos lixo para o mundo, né? Então, às vezes tem um móvel que você não usa, como é que eu posso estilizar esse móvel e utilizar ele de outra forma? Ou pegar um objeto que você não está usando mais e dar um ressignificado para ele. Então, acho que vale a pena a gente sempre pensar sobre essa questão do meio ambiente, de como que a gente pode ter um impacto menor, de como a gente pode dar um reuso para as coisas, né? Reutilizar. E, no último caso, reciclar, porque a gente sabe que no Brasil é muito difícil reciclar, né? É 1%, um pouquinho mais de 1% que consegue reciclar mesmo. Então, a gente até separa o lixo, eu acho que faz parte desse processo educativo a gente separar, mas não é tudo que a gente vai jogar ali que vai conseguir realmente reciclar. Então, a gente vai conversar um pouquinho disso. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial agora aqui de São Lourenço, da cidade que a gente está. O Movimento Dedico tem 25 anos e agora a gente veio aqui para São Lourenço, tem uns 3 anos que a gente mudou a sede principal para cá. E aí a gente vai ter a Ana Carolina, do Ecologicamente, para a gente pensar um pouco junto, conversar um pouco mais sobre essa questão da ecologia, né? Sobre essa questão do meio ambiente, de pequenos gestos, pequenas atitudes, entender um pouco mais sobre essa questão e o que a gente pode fazer a respeito, porque também não adianta a gente ter um monte de conhecimento e o que eu faço com esse tanto de conhecimento? Vou pôr na gaveta? Não. Vou transformar em alguma atitude. Então não é que você vai mudar totalmente, vai ficar a pessoa mais né? Tudo certinho, super biológico e tudo mais. Mas um gesto, às vezes, um hábito. Eu tenho uns 3 anos que eu não uso mais o canudinho de plástico, né? Que eu falei, gente, eu quero parar. Aí agora um monte de gente está parando também, virou lei e tudo mais. Mas às vezes é uma coisa pequena que você muda e que pode fazer muita diferença, né? Assim, no somatório, né? De todo mundo estando fazendo, nos dias, né? Você faz aquilo várias vezes por ano, né? Aquilo vai somando e faz uma diferença para o meio ambiente como um todo, né? Bem-vinda, Ana! Oi, Que delícia você aqui com a tudo bem? gente! Vamos refletir um pouco junto, né, Ana? Pensar um pouquinho, despertar um pouco a consciência para o planeta também, que eu acho que é uma coisa que faz parte, né? A gente está no planeta, a gente é parte dessa natureza, é importante a gente pensar sobre isso. Não é que a gente vai mudar tudo de uma hora para outra, mas um gesto que a gente muda, às vezes pode fazer a diferença, né? Sim, com certeza. Olá, pessoal, boa noite para todo mundo que está aí. Primeiramente, agradecer ao pessoal do Movimento Dedico pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, falar sobre isso com vocês e para as pessoas que seguem vocês. Então, isso que a Thaís falou é muito verdade, né? Eu até fiz um post sobre isso faz pouquinho tempo. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser perfeitamente lixo zero e sustentável. E na verdade não. O mundo não precisa de 100 pessoas perfeitamente sustentáveis, né? O mundo precisa de bilhões de pessoas mais conscientes das suas formas de consumo e das suas formas de descarte. Então eu sempre falo muito isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam assim, ai, mas tanta gente já faz coisa errada, o pouquinho que eu fizer não vai adiantar nada. Vai, gente, vai Vai. adiantar sim.
Porque eu sempre falo que é como uma corrente do bem mesmo. E as pessoas, elas começam a agir por exemplo que elas veem. Então, às vezes, alguém que nunca nem, que nem você falou do canudinho, né? Às vezes, alguém que nunca nem se importou com isso, aí vê um amigo fazendo, aí vai pesquisar, fica sabendo. Então, qualquer pequena atitude que você consegue mudar faz toda a diferença. Eu vejo que você fala muito no seu Instagram, né, Ana, ecologicamente, a questão também da compostagem. Quando eu casei, eu não conhecia muito, né? E tem 3 anos de casada, e eu acho incrível hoje. Isso me alivia, porque eu ficava assim, gente, pra onde vai essa comida? Tem aquele peso de jogar comida fora, sabe? Aquele peso da consciência, até de quem faz muito trabalho social. Então, era uma coisa que me angustiava um pouco. E depois eu falei, não, tá indo pras minhocas, depois isso vai virar terra, vai virar planta. E me aliviou muito nesses termos também. Claro que tem outros usos, tem toda a questão ambiental, mas foi uma coisa muito legal. E depois, muitas pessoas na Dedico vieram aqui em casa e viram a gente usando a composteira, e a gente foi mostrando que era fácil. E é muito isso, um amigo vai passando pro outro, que vai passando pro outro, e quando você vê, tem um monte de gente já fazendo a compostagem em casa, né? Com certeza. É legal você estar falando de compostagem, Thaís. Essa semana eu tô fazendo a semana da compostagem. Então, vão ter várias aulas e lives durante essa semana para falar sobre isso, porque é uma coisa simples, mas que acabou virando um bicho de 7 cabeças, assim. As pessoas falam de compostagem e já ficam morrendo de medo de fazer. Então, e é o que você tá falando, é muito legal quando você começa a colocar em prática, né? Porque mais ou menos uma pessoa gera por dia 500 gramas de resíduo orgânico. E aí você vai pensar no Brasil todo, imagina todo mundo gerando essa quantidade de resíduo por dia, é muito impactante, né? Então, você faz. E é uma coisa que você consegue tratar dentro de casa, eu acho que isso que é o mais legal. Então... Não, e o que é um problema antes, né, Ana, vira uma solução que melhora as plantas da gente. Eu que sou agora dona de planta, a gente fez a live falando sobre as plantas e tudo mais, e as suculentas adoram. Exatamente. Né? Tudo quando é planta. Então vira uma coisa que fica super legal, que depois você usa a seu favor, não vira um peso, pelo contrário, né? Então, assim, uma coisa que ia ser um peso para o meio ambiente, que ia ser um problema para a cidade, onde que vai descartar isso? Porque grande parte, a gente vê o quanto de volume que é de orgânico. As minhocas ficam felizes demais aqui em casa. É bem isso mesmo. A gente gera, assim, né? Depende, lógico, do tipo de alimentação que a pessoa tem. Mas todo mundo come uma fruta por dia, pelo menos, né? Então, a quantidade realmente é muito grande. E se você parar pra pensar que antes a gente sempre jogava isso, colocava na sacolinha e colocava pra fora de casa, e agora você consegue dar um destino dentro da sua casa, você consegue. E o mais legal, né, você também, pelo que eu tô vendo, você também faz a vermicompostagem, né, com as minhocas. Com as minhocas. Não pode jogar o limão, né, Ana? Tem que falar com as pessoas. Ana, gente, depois vocês entram nessa semana da compostagem que a Ana tá falando aí, que é legal pra ter as dicas também. Mas a gente sabe que tem alguns segredinhos, assim, mas não é nada difícil, não é um bicho de 7 cabeças. É tranquilo demais de fazer, as plantas depois gostam. E é caro se você vai comprar isso nessas lojas de jardinagem, né, Ana? Com certeza. E o bom da vermicompostagem é que você consegue aproveitar os dois produtos, né? Tanto o líquido quanto o sólido, o humus. Então, é muito legal, é muito legal. E o que eu tô tentando fazer nessa semana aí da compostagem é tirar todos esses mitos que as pessoas têm de que é muito difícil e passar para todo mundo que não é, que é super tranquilo. E eu acho que assim, na Dedico tem muitas pessoas vegetarianas, né? Lacto-vegetarianas, tem alguns veganos e muita gente que segue a gente também. Então a gente acaba consumindo muito legume, né? Muita fruta, outras coisas, às vezes mais até do que normal, né? No geral. E aí é muito legal, porque você sempre está descascando e tudo mais. Então acaba que gera muito esse tipo de resíduo e é um jeito muito bacana da gente estar cuidando desse lixo, né? Que depois não vira nem lixo, né? Vira uma mágica no jardim. Isso! E é o que eu sempre falo. É o ciclo da matéria orgânica, que é muito incrível, porque é algo que você iria jogar fora, né? Que você ia para o lixo mesmo, como um material que não tem valor. E na verdade ele tem muito valor. Porque daí você faz a compostagem com ele, vai ter o seu adubo. O adubo você vai usar nas suas plantas, pode ser que seja na sua horta também. E aí você vai comer as hortaliças da sua horta e vai fazer compostagem, vai voltar para lá. Então, de novo. É um ciclo, e isso que é o mais legal. Você não joga fora nada, nunca. É muito legal.
Conta pra gente um pouquinho, Ana, também, a gente está falando aí um pouco de resíduos e tudo mais, para fazer a introdução mesmo, né? O que seria o lixo, o que seria o resíduo? Dá uma explicada nessa diferença aí para o pessoal da live. Não, isso é uma coisa que eu gosto bastante de falar, sabe, Thaís? Porque a gente tem esse costume de chamar tudo de lixo. E aí essa palavra vem já na nossa, assim, já tá enraizado na nossa sociedade, né? Tudo é lixo. E aí o que eu costumo falar muito para as pessoas é que a gente tem uma diferença de lixo, resíduo e rejeito. Lixo, na verdade, é uma palavra já muito antiga, que começou a ser usada na época que não tinha essa questão de coleta, né, dos resíduos nas casas das pessoas. E aí as pessoas colocavam para fora de casa. E aí começou a se amontoar, e aí começou a dar, tipo, mau cheiro, atraía bicho. E aí, desde essa época, todo o material que as pessoas colocavam para fora de casa era chamado de lixo, porque era algo que remetia a um significado negativo, né? Que dava mau cheiro, atraía bicho, só trazia coisa ruim. Então, eu costumo falar para as pessoas que a palavra lixo, a gente até evita um pouco hoje de usar, porque remete a algo negativo. E quando a gente para pensar nos nossos resíduos, aí é que entra a palavra resíduos. O que é o resíduo? É aquele material que é gerado, né, pela ação humana, né, pelo consumo e tudo mais, mas que ele tem valor agregado. Então, por exemplo, a gente separa os resíduos em duas categorias, os recicláveis e os orgânicos. Por que a gente chama eles de resíduo, então? Porque eles têm muito mesmo valor agregado, né? Você consegue, os orgânicos, você consegue fazer a compostagem e transformar num adubo, ele não vai nem sair da sua casa. Os recicláveis, você consegue mandar para reciclagem, para as cooperativas, e eles vão dar um destino correto para aquilo. E aí o que sobra é o rejeito. É aquele material que a gente não consegue aproveitar de forma alguma. Por exemplo, o papel higiênico, fralda, absorvente descartável, todos esse material sujo de gordura, todos esses materiais assim que você realmente não consegue fazer nada com eles. E aí esses são os rejeitos, né? Mas é muito interessante a gente fazer essa diferenciação, porque hoje em dia tá muito dentro assim na nossa cabeça, é um costume mesmo a gente chamar tudo de lixo. Mas, na verdade, grande parte do que a gente consome no nosso dia a dia são resíduos, né? 50% mais ou menos é de orgânico, 40% mais ou menos é de reciclável e só 10% seriam os rejeitos. Então, se a gente for parar para pensar que só 10% de todo lixo que a gente gera, só 10% que seria rejeito mesmo, né? O resto a gente consegue aproveitar e dar um destino melhor do que simplesmente colocar na sacolinha e colocar para fora da sua casa. Então, sempre quando a gente vai falar de materiais que têm valor agregado, a gente dá preferência por falar resíduo, porque o lixo traz esse sentimento negativo. Que não usa mais, que descarta, que você quer eliminar ele e jogar pra longe de você, né? Você quer aquela aí que toda. E eu acho que é muito legal falando muito disso, é até reutilizar, né, Ana? Que é uma coisa muito legal, assim, de você pegar um vidro de tomate e aí virar um vasinho de flor na sua casa. De ter esse consumo mais consciente, de quando você está consumindo, você pensar qual embalagem que é essa, qual o ciclo de vida desse produto, que é uma coisa que é legal da gente pensar também. Né? Ter um consumo mais consciente, assim, tipo, na hora, não é que você vai ficar 100% impecável, igual a gente ficou brincando no início da live, mas eu acho que só da gente refletir sobre esse assunto já é um grande avanço. Antes não se falava sobre isso, a pessoa achava que ela nem tinha o poder de decisão sobre isso, né? Então acho que a gente só de pensar assim, olha, eu fico incomodada ainda com a questão do isopor, sabe? Porque eu amo cogumelo. E aí tem a questão, gente, mas esse isopor me incomoda. Se tivesse uma bandejinha de cogumelo que fosse com outra, eu não importaria de pagar um pouco mais caro, mas o isopor, gente, é uma coisa que... É um material difícil. Que é muito difícil de pensar. Mas já sente aquele incômodo, porque você refletiu sobre aquele assunto. Não quer dizer que você vai fazer imediatamente, conseguir fazer aquela troca, porque você está apaixonada naquele cogumelo. Mas é coisas que a gente tem que pensar, eu acho. A gente tem que refletir sobre. Né? Calça jeans, por exemplo, a gente sabe o tanto de água que usa para poder fazer, e o tanto que... Então tem coisas que é importante a gente pensar, né? Assim, sobre essa questão do consumo consciente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Ana.
Então, a gente tem várias formas de tornar o nosso consumo mais consciente, né? Eu sempre falo que tem o consumo consciente e o descarte consciente. O consumo consciente é aquele que quando você vai comprar alguma coisa, você pensa no material que aquele, né, que aquela embalagem é feita, você pensa em todas as possibilidades antes de comprar o produto. E aí o descarte consciente é o que vem, né, depois que você já consumiu. Como que você vai descartar isso? Então, a parte do consumo consciente é bem isso que você falou. É você conseguir pensar no impacto, né, que aquele material vai estar causando, digamos assim, depois que você consumir ele. No caso da calça jeans, por exemplo, isso vale para quase todas as roupas, na verdade, porque as roupas elas demandam assim muita energia, às vezes nem tanto de água, mas muita energia e matéria-prima, né, para ser produzida. Então, tem se falado bastante hoje em dia na moda, né, na moda... Ai, gente, como que é o nome? Moda cíclica? Ai, esqueci o nome agora. Mas é o que a gente vê muito a questão dos brechós, né? Que é você reaproveitar, né? A roupa que não serve mais para uma pessoa pode servir para você. Ou você fazer doações, né? Eu acho que é bem por esse caminho. E aí você tá falando... Eu acho que até essa ideia do minimalismo também, que eu acho que talvez é ter menos roupas, mas roupas que você goste mais. Talvez roupas até com mais valor agregado, uma roupa mais cara. Estou super suspeita aí, né, por conta da coleção. Mas assim, eu acho que mas é uma roupa que você vai usar mais vezes, você vai se sentir bem nela. E não é ter um monte de roupa, talvez é ter menos roupas, mas roupas que você use, que você goste. Exatamente. Então, às vezes talvez uma fibra natural também, porque tem essa questão do poliéster, né? E tem outras coisas assim, né? Que eu acho que a gente pode pensar também. Não é que você vai talvez pensar tudo, mas pensar sobre isso eu acho que sempre vale a pena, né? Assim, com certeza. Será que eu uso todos os objetos que eu tenho? Será que eu preciso dessa quantidade? Ou será que é melhor eu ter menos, mas roupas que realmente eu goste, né? Não sei. Sim, não, é bem por aí mesmo. E isso vale um pouco para tudo, né, Thaís? Assim, no nosso dia a dia mesmo. Tudo que eu sei, eu postei esses dias também, que a gente tem que se perguntar com mais frequência. Será que eu preciso ou será que eu quero? Porque a gente tem essa mania de comprar muito por impulsividade, né? Às vezes a gente compra coisas sem estar precisando daquilo. E aí entra a questão dos produtos que são mais sustentáveis, né? O que a gente pode substituir? Tem uma série que eu faço aqui na minha página que é a Troca do Bem. Que eu elenquei, assim, em alguns posts, alguns produtos que são fáceis da gente trocar no nosso dia a dia e que causam um impacto muito positivo. Por exemplo, a bucha vegetal. É um que aqui em casa mesmo, a gente relutou bastante tempo, porque eu ainda moro com os meus pais. E aí eu falava, mãe, vamos tentar. E aí ela falou, aí no começo ela ficou meio na dúvida e tal. E aí a gente aderiu e a gente ficou se perguntando por que a gente usava aquela bucha amarela de plástico. Eu acho incrível isso, porque eu não tinha visto, eu vi no seu post, acho que foi num post que eu vi do seu canal. Mas é porque eu sempre pensei na bucha vegetal muito pro banho, né? A gente pensa sempre na hora do banho. Então eu já pensava na hora do banho, né? Eu deixava de comprar aquelas outras sintéticas, mas pro banho. Mas eu falei, gente, mas pode usar isso também para vasilha. E eu nunca tinha pensado. Olha como que tudo é uma questão de despertar consciência, né? Da gente fazer uma reflexão para fazer as escolhas. Talvez eu não vou fazer todas as escolhas ecológicas, mas eu posso fazer uma troca, uma transformação e aquilo vai ter um impacto no meio ambiente, né? Com certeza. E assim, Thaís, à medida, eu sempre falo isso para as pessoas que vêm me procurar e falam que tem dificuldade, sabe, de mudar algum hábito na vida. Eu falo, gente, começa com aquilo que você acha que é mais tranquilo para você. Porque à medida que você vai começando a mudar, as outras mudanças vêm... Automaticamente você vai começar a buscar por outras mudanças, né? Então, tipo, eu, por exemplo, já tinha feito várias outras mudanças. E aí eu falei assim, cara, acho que eu posso mudar mais alguma coisa, né? Na minha rotina. E aí veio a questão da bucha vegetal. E é uma mudança tão pequena, mas você fala assim, cara, nunca mais vou precisar comprar aquela bucha amarela que ia pro lixo, que não dava pra fazer nada com ela, tipo... É muito maravilhoso. É muito verdade. É muito maravilhoso. É muito verdade. Às vezes, economizar em shampoo, gente, ó, outra dica aí pra vocês.
Essa é boa, Cada né? um, de repente. Com certeza. Mas a gente brinca, assim, mas acho que não é essa razão, não, tá, gente, que eu raspei. É um outro negócio de desapego aí, cada um tem seu caminho e tudo É, mais. Mas eu acho que é importante a gente fazer, a gente pensar sobre as possibilidades, que às vezes as pessoas não fazem, não é porque elas não querem fazer, mas é que talvez ela não atinou que tem essa outra exatamente. possibilidade, entendeu? Assim, É, igual a gente faz essa reflexão sobre o autoconhecimento na Dedico, da gente despertar consciência pra gente mesmo, sobre as nossas arestas, sobre refletir sobre as nossas virtudes, os nossos sentimentos, acho que a gente tem que fazer a mesma coisa com o meio ambiente. A gente tem que fazer essa reflexão para ver quantas sim. possibilidades existem. Não quer dizer que de uma hora para outra você vai mudar tudo, de repente, porque a mudança não acontece Não. assim. Mas talvez um pouquinho, aí você muda uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Cada dia você vai dando um passo, e só a gente está conversando sobre isso é muito legal. É. Porque às vezes o seu exemplo, igual você falou, vai às vezes tocar alguém. Porque não adianta também ficar falando se a pessoa não pratica, né, assim, aquilo que ela Sim. acredita. Aham, com Eu acho que é certeza. muito importante. É, e Gente, um monte de gente comentando aqui, e a Ana, gente não tá galera, vendo não tô nada. vendo nada, que eu tô detida. E cortar a bucha amarela antes de colocar nos vasos maiores para ajudar a segurar a humildade. Ah, isso dá pra usar Olha, mesmo. Dá pra usar pra parte da drenagem dos vasos de planta, é verdade. olha que legal. O Tá vendo? A isopor gente tá pegando também, ideia com as sabia? pessoas. O isopor também, tá aí. Você falou do isopor. O isopor dá pra ser usado como. Porque no vaso, quando a gente vai plantar alguma plantinha, no fundo a gente sempre tem que colocar alguma coisa pra drenagem da Alguma coisa. água, né? A pedra, alguma coisa. É E dá pra verdade. usar o isopor. Aí, ó, já É. fiquei mais. Aliviou a consciência aqui, que eu tenho que comer cogumelo, gente. Ah, tá Nossa, falando, muitos também uso, amei comentários. muito. Penso que não sei como era antes. O povo achando legal a ideia da dica da bucha vegetal Ai, a bucha é aqui, que eu não tinha pensado maravilhosa. nisso. Mas eu Isso. acho que é muito por aí. Acho que é a gente tentar pensar assim, de uma forma leve, não virando um peso para a vida, mas de uma forma Com leve, assim, né? certeza. Como que eu posso fazer, né? Então, assim, eu tenho aquelas sacolinhas Ecoberg, mas eu tenho umas bonitinhas que eu comprei, assim, que elas são super estilosas, coloca dentro da bolsa, que é ótimo. Às vezes a gente Sim. esquece, às vezes a gente esquece, mas muitas vezes tá ali no carro, já deixa no carro. A dica de ter no carro, gente, no meio de transporte, é muito boa também, né, Ana? Eu fiz um Porque senão a vídeo gente esses esquece. dias. 3 Eu vi, dicas pra não Ana! esquecer Ecobag. Eu vi, Ana, eu vi o seu canal. Eu Aí falei, gente, sim. o que dá certo pra mim é isso. Quando tá no carro, quando não tá no carro, já era pra mim. Porque eu não tenho aquela lucidez, assim, antes de sair de casa, de pegar. Não tenho esse pensamento. Eu tenho que deixar. É, Quando eu deixo lá, é a solução, gente. É uma dá dica depois que vocês vão lá no certo. canal da Ana. Que ela fala, deixa já a ecobag dentro do seu carro, amado. Porque senão fica puxado pra você na hora do supermercado. E aí, Thaís, esses dias eu até fiz um outro vídeo também, falando assim: ah, mas e aí, eu fui no supermercado, esqueci minha ecobag, eu vou ter que usar sacolinha de plástico? Não, gente, não precisa. Pode pegar uma caixa de papelão ali no. Não sei se você. Verdade. Não é todo mundo que é de São Lourenço, mas eu acredito que em outras cidades também tem essa possibilidade. Ali no Carrossel, eles fizeram um chiqueirinho, assim, cheio de caixa de papelão. Você pode ir lá pegar quanto você quiser. Não precisa levar sacolinho para casa. Olha que ótimo. São Maravilhoso. várias coisas. E o descarte em São Lourenço, Ana, eu sei que está na cidade há mais tempo do que a gente da Dedica, a gente chegou tem 3 anos, alguns há 2 anos. Onde que faz os descartes? Dá umas dicas pra gente aqui, para quem está vendo a live também. Com certeza. Então, a questão dos recicláveis, né? A gente começou a ter um caminhar de coleta seletiva aqui, mas não foi muito pra frente, algumas coisas não deram muito certo, e aí acabou a coleta seletiva. Na verdade, a cooperativa, aí a gente tem a cooperativa dos catadores, né? Daqui de São Lourenço, a Copresse, eu acho que eles vão mudar de nome, mas vão continuar sendo as mesmas pessoas. E aí eles fazem coleta toda terça-feira no Vale dos Pinheiros, na parte da manhã. E eu acho que no São Lourenço Velho também eles fazem coleta, se não me engano, na quinta-feira. E aí, gente, assim, aqui em São Lourenço é um pouquinho difícil essa questão do descarte dos recicláveis, mas dá para fazer. Por exemplo, se você mora numa parte plana da cidade, você pode ligar para a cooperativa. No meu perfil tem alguns posts que eu falo sobre a cooperativa. E aí tem um telefone, você pode ligar para eles e você vai pedir. Eles têm um triciclo. E aí nos lugares da cidade que são mais planos, eles conseguem ir pedalando com um triciclo na sua casa e buscar os resíduos.
Se você mora num lugar alto, assim como eu, aí aqui em casa a gente junta e aí eu pego um dia da semana e levo lá na cooperativa. Levo todo junto da semana inteira e levo lá um dia da semana, E mais aí pro pode ser final da plástico, semana. latinha, garrafinha, tudo, vidro, tudo que é Isso. reciclável pode levar. Todos os recicláveis, metal, papel, papelão. E aí Gente, só faça uma água antes de descartar, tá? Só para poder dar a dica aí, hashtag fica a dica. E aí tomar muito cuidado também com o papel e o papelão, né, para não descartar junto com alguma coisa que possa molhar, porque o papel quando ele molha, daí ele perde a capacidade de reciclagem. Então, se puder separar o papel dos outros materiais, também é bom. E aí Aqui, é ó, a isso. turma tá perguntando onde que é essa cooperativa, Ana? A cooperativa fica quando você passa a ponte da rodoviária, você vira à esquerda, na rua Otto Jargot. Onde tem lá para baixo tem umas marmorarias, tem a madeireira. E aí você virando ali, passa a ponte, vira à esquerda, desce, vira a primeira esquerda. É um galpão, assim. Tem algumas big bags, assim, umas sacolas grandes na frente. Dá pra ver que tem carinha de Tem uma cooperativa. cooperativa. Isso. Outra coisa aqui, pilha, bateria, onde que descarta aqui? Pilha e Óleo de bateria. cozinha também. Meu Deus do céu, que loucura, gente. Tá tudo, Ana. Conta pra gente onde a gente vai descartar tudo, Ana. Óleos de cozinha, a cooperativa também recolhe, tá? A cooperativa recolhe também o óleo. E aí, pilhas e baterias, pilha dá pra descartar no carrossel da praça, tem um coletorzinho de pilha lá. Mas pilha, bateria e todos os eletroeletrônicos é o pessoal do Ecos da Terra. E aí eles têm uma parceria com a Flore, ali na Rua do Tadeu, aquela loja de informática. Ali na Rua do Tadeu tem uma loja de informática do lado direito, na mesma calçada da loja do Tadeu. E lá eles recolhem também eletroeletrônicos. Pilha, bateria, lâmpada. Tipo, seu computador quebrar, você não sabe o que faz com ele, televisão. Eles recolhem eletroeletrônico lá também. Em geral, Não, legal. Medicamentos. Medicamento é importante, né? Às vezes a gente esquece. Não pode jogar medicamento no lixo nem no vaso. Tem que medicamento tipo Neosaldina velha, você tá falando assim? Isso, medicamento vencido, coisa que você não usa mais. Aí lá na farmácia da Unimed tem um coletor que você pode colocar lá os seus medicamentos vencidos. Não pode jogar no... Gente, vocês sabiam disso, gente? Que não pode jogar fora o negócio vencido? Não pode. Eu sabia disso. Isso pra mim foi novidade demais essa live, gente. Sabia que existe uma pesquisa que os animais aquáticos, assim, principalmente os peixes, já sofrem interferência de medicamentos que são jogados no vaso, né? Porque daí do vaso vai pro rio. Desculpa, animais! Não faço mais! Eu não sabia, eu não tinha consciência, eu não tinha passado por essa live, meu Deus. Olha que legal, é isso, gente. A gente não sabia, mas a gente fica sabendo. A gente pega a informação ali, digere e não faz mais. Exatamente. É isso Por mesmo. isso que é importante a gente conversar, né, Ana? A gente descobrir as coisas, porque às vezes não é por mal que a pessoa faz aí. A pessoa não pensou sobre isso, ela achou que tava tudo certo, tudo ok. E aí, Thaís, pra quem... várias pessoas falando que não sabiam. É verdade, gente, não pode. Mas tudo bem, eu acho que muita gente não sabia. E essa é uma informação que a gente pode disseminar para todas as pessoas, né? Eu acredito que Vou contar para todo mundo. Que em toda cidade, pelo menos, tenha uma farmácia que recolha, assim. Dá para ir perguntando. Aqui em São Lourenço, na farmácia da Unimed. E aí, Thaís, para quem não é daqui de São Lourenço, para descarte dos recicláveis, tem um site que é muito bacana. Eu já até fiz um post sobre ele aqui também, que chama Rota da Reciclagem. Se você digitar no Google Rota da Reciclagem, já vai aparecer o site lá. E aí você digita o nome da sua cidade, aí ele vai mostrar 3 opções. Cooperativa de catadores, comércio, né? Porque tem empresas que fazem o comércio de reciclável. Então, pode ser que ele compre. Geralmente, como o doméstico é pouca quantidade, você pode só deixar lá. E pontos de entrega voluntária. Então, para quem é de outra cidade aí que não é de São Lourenço, esse site é muito legal porque ele mostra várias opções. Assim, mostra cooperativa, comércio de recicláveis e ponto de entrega voluntária. É bem legal. A Babi tá dando uma dica aqui, gente. Fala qual documentário, Babi. Tem no Netflix um documentário que fala sobre isso, muito legal. Conta pra gente qual aqui, Babi. O pessoal já tá perguntando pra Babi qual que é.
Tem um que é de Adoro, lixo nos gente. oceanos, que eu já vi também, tem no Netflix. É legal a gente ver essas coisas, que a gente vai aprendendo um monte de coisa. Você tá vendo umas coisas inúteis na TV? Vê uma coisa que vai te acrescentar, amigo. É, com certeza. E Pra aí poder fazer tem, a diferença. e aí tem os orgânicos, tá? Aí você perguntou como que pode descartar corretamente, né? Também aqui em São Lourenço. Tem a opção de fazer a compostagem doméstica, mas tem também o pessoal da Biocicle. Eu acho que o pessoal até estava aqui assistindo, eu vi que eles comentaram alguma coisa por aqui. Que eles fazem coleta domiciliar de orgânicos. Então, Uhum. você pode entrar em contato com eles são daqui de São Lourenço também, e você pode contratar o serviço deles. Eles passam na sua casa, pegam o orgânico e vão dar Conheço, o pessoal destino super legal certo. lá. É, tem essas Ai, duas gente, super, opções. super bacana, gente. Eu tô aqui na minha opção aqui de casa, mas quem não tem em casa, às vezes, já fica sabendo aí que tem essa outra opção. Aí o povo tá dando um joinha pra gente. Isso, é eles Mas é aí. legal a gente pensar. Acho que é legal a gente pensar sobre essas opções, porque é menos impacto que tá gerando, às vezes, né? É o Com pouquinho que você certeza. faz que às vezes vai fazer a diferença ali na frente. Assim, eu acho que é refletindo e aprendendo aí, que igual está aprendendo um monte aqui com a Ana, que veio falar um pouquinho pra gente sobre esses Ah, hábitos do dia a e dia. Conta mais dica pra gente, Ana. Quero uma dica assim do dia a dia, ó, que a gente pode fazer uma coisa bem fácil, bem simples para poder ajudar aí. tá. Outras dicas, fala aí pra gente. Tem uma outra dica de descarte aqui que eu lembrei agora, que é a questão de embalagem de cosmético. O Boticário, eles têm um programa que eles recolhem embalagem de cosmético não só da Boticário, de qualquer marca de cosméticos. Então, se você tem, por exemplo, aquela sombra que acabou, aquele rímel que acabou, e você não sabe o que faz com ele, pote de creme, shampoo, lá no Boticário eles recolhem essas embalagens. Eu não sei se tem alguma coisa de desconto, assim, não tenho certeza agora. Mas aí eles têm esse programa de. Tem algumas famílias que são cadastradas, famílias de catadores, né? E aí eles destinam essa verba para essas famílias. É bem legal também. Nossa, Algum- bem legal. A Boticário da cidade aqui faz isso, então, Ana. Faz A gente pode todas. só levar na loja, qualquer Boticário. Isso, qualquer Você Boticário. É um chega lá, programa. você chega lá com, com as embalagens, com a sacolinha, com os negócios lá tudo e entrega para eles. Eu não sei se todas as lojas, né? Mas eu Lojas. acredito que a maioria, porque é um programa do Boticário nacional, é geral, assim. Então eu Nossa, eu acredito não, ó, que. muito legal. É. Muito legal. Acho Aqui que a Babi independente de ter falou. desconto, já é uma coisa bacana, né? Falou aqui pra gente, Sim, né? com certeza. A Independente de ter desconto ou não. era dos dados. Era o dos dados, gente. A série da Netflix. Vamos ver coisas legais na Netflix. Adoro filme, adoro seriado legal. Alguém me manda, porque tem um monte de coisa que eu não gosto. Então, se tiver dicas, a gente adora. Pra gente poder saber e conversar muito, muito sobre isso, né? Isso. E aí, algumas coisas que você falou, né, de dicas, Thaís, tem as substituições dos produtos, né? A bucha que pra mim foi assim, um Campeã. master. Nossa, gente, sério, todo mundo tem que tentar. E aí, algumas pessoas têm dúvida de onde que compra. Geralmente mercado municipal, mas eu conheço uma pessoa aqui em São Lourenço que conseguiu encontrar na loja do japonês. Então, tipo, entra nessas lojas aí que vende de tudo, que com certeza você vai achar uma bucha vegetal. E nossa troca vale muito a pena. Aí tem outras trocas que a gente pode fazer, por exemplo, a escova de bambu, que eu também já fiz e não volto a usar a outra mais, porque, assim, muito melhor, você sabe que você não está causando impacto. E aí na internet tem empresas que vendem e elas fazem algumas promoções do tipo, compre 10 e pague tanto. E aí você pode dividir com alguém ou com um amigo seu, se você acha o valor caro, né? Dá para dividir com as pessoas e aí causa Quantidade. mais impacto ainda, né? Adoro. Muito Vão bom. disseminando as ideias aí, gente. Vão disseminando, porque aí uma hora a gente vai absorvendo. Ter o hábito de separar o lixo em casa, eu acho que é uma coisa assim, que depois que a gente habitua, fica fácil. No início você fica achando que é muito difícil, mas não é, Sim, gente. não Você é. acostuma e flui de uma forma muito tranquila aquilo, entendeu? Porque assim, um lixo maior, que às vezes para. Ah, que a gente não falou, sabe o que é muito legal também? A questão da garrafinha de água, Ana. Eu ia falar, tava Porque aqui já, ó. a garrafinha de água é muito, muito importante. Aqui a gente tem o Parque das Sim. Águas aqui na cidade e tudo mais.
É muito importante a gente... Porque toda hora que a gente vai, pega uma garrafinha, e outra garrafinha, e outra garrafinha, e outra garrafinha, chega no final do ano, só você, amigo. Imagina quanto que foi. Agora imagina você e sua família. Agora imagina você e a cidade de São Lourenço inteiro, o planeta todo fazendo... A gente tem que economizar um pouco nisso. Essa questão da água é bem séria, eu acho, assim. Porque querendo ou não... E fica mais barato. Você pega, você faz a economia do seu orçamento e de quebra você ajuda o planeta. Com certeza. Assim, eu sempre que eu saio, eu procuro levar minha garrafinha comigo. Porque eu sei que eu vou ter água ali na hora que eu tiver sede. E tem alguns bares, assim, alguns restaurantes que se a sua garrafinha tá vazia e você pede pra encher, eles enchem. Eu não sei se é isso com a água da pia. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente não podemos dar certeza. Lá no Mandala os olhos também. Do bem, o coração sente. Lá no Mandala também, que é um restaurante aqui da cidade, né? Que é vegetariano da Dedica, a gente pode levar também quem não quiser pedir a marmita por conta do isopor, pode levar a embalagem e a gente enche pra pessoa com, como é que chama? Com a marmita dela, né? De vidro, ou de plástico e tudo mais. Eu já, como eu peço muito, eu já deixo lá a minha vasilha, eles já trazem, já chegam em casa e só troca. Sim, isso é muito legal. Um potinho por outro. Porque é uma coisa que vai gastar menos, vai economizar menos isopor aí pro meio ambiente também. Então tem essa opção lá que eu acho legal. E acho que é uma ideia até para os outros restaurantes que quiserem fazer. Com certeza. Né, para poder estar menos impacto aí pro planeta, eu acho, assim, né? Eu sempre falo para as pessoas que comem muita marmita, assim, né? Que pedem muita refeição, eu sempre falo, gente, se você sempre pede no mesmo lugar, conversa com o dono do lugar, se você não consegue fazer a marmita retornável, você deixa uma marmita lá, leva cheia, depois você traz aquela vazia, leva... E aí você vai fazendo isso, porque você sempre compra no mesmo lugar, eu acho que a pessoa não vai se importar, né? E lá a gente tem duas vantagens, que o fato de ser vegetariano também é mais uma coisa que ajuda o planeta, Ana. Não sei se você é vegetariana, Ana. Eu sou. Mas tem um negócio do metano, né? Diminuir o gás metano, a quantidade de água que o gado consome, de diesel para poder plantar o tanto de alimento, de água que o boi tem que se alimentar para depois poder fazer o corte. Então, assim, é um impacto muito grande para o planeta. E isso também me relaxa, porque eu falo, gente, quando eu penso que eu não estou muito boa, pelo menos eu sou vegetariana, eu já amenizo um pouco ali a questão ali do planeta, já dá uma amenizada na minha consciência. Eu já descartei o canudinho, já deu outra melhoradinha. Compostagem em casa, aí vai cada vez um passinho ali. Tô ótima, não tô ótima, Ana, tem muita coisa ainda que pode fazer. Mas a gente vai pensando sobre as coisas e passo a passo a gente vai melhorando, né, ali. Eu acho que o fato de ser vegetariano também é muito bom pro meio ambiente, né, assim. Ou a pessoa não quer ser vegetariana de uma hora para outra, mas quer fazer uma segunda sem carne, uma terça sem carne, qualquer dia sem carne. Com certeza. Eu comecei o meu processo assim, né? Eu comecei fazendo a segunda sem carne, também por motivos espirituais. E aí eu fui aumentando os dias na semana que eu não comia carne. E hoje, assim, eu já tô há 4 meses sem comer, é bem recente. E durante esse tempo eu senti pouca vontade, assim, poucas vezes eu falei, nossa, que vontade de comer. Quando eu senti vontade, eu comi, porque eu conheço outras pessoas que já são há bastante tempo e elas sempre falavam, se você sentir vontade, come, porque você tá no processo. Mas, assim, cada vez menos eu sinto. Então, eu acho que também é algo natural. Tudo de mudança, de hábito, Thaís, é muito natural. Você vai sentindo a necessidade, tipo... No seu coração, e aí flui a coisa de uma forma muito... Eu tenho mais de 15 anos que eu não como carne, tem muitos anos já. Mas depois legal. Você para à vontade, assim, acho que depois você não tem aquela... E aí você vai aprendendo também a comer coisas gostosas, aprende a cozinhar de outra forma, que é incrível também, né? Com assim, certeza. Porque acho que às vezes falta, assim, a pessoa quer ser, mas... Não sabe, às vezes, cozinhar ainda do jeito certo, a questão do tempero. Então, tem muitas coisas, assim, que vão ajudando a gente. E aí você vai sentindo cada vez menos falta da carne. E hoje ainda é muito mais fácil, porque nos supermercados tem várias opções vegetarianas, veganas, porque há 15 anos atrás, amiga. Não tinha. Você não tem noção. Eu imagino. Então, depois de um tempo já não dá mais vontade. E se comer, a gente não sente bem, é verdade. Mas tem legal. Assim, tem outras mudanças, né? Que a gente pode fazer a questão da sacolinha plástica, deixar de usar a sacolinha, né? Aí, pessoal, a primeira pergunta quando eu falo de deixar de usar a sacolinha é, Ana, como que eu vou descartar o meu lixinho no banheiro?
Aí eu sempre falo assim, gente, tem alguma. Lógico que é uma mudança difícil, porque isso também é um hábito que já tá na nossa rotina há muito tempo, né? Usar a sacolinha pra ficar, pra descartar o lixinho do banheiro. E aí você pode ir substituindo, por exemplo, pelo saquinho de pão, né? Que é um saquinho de papel. Como geralmente o lixo do banheiro não tem. É mais seco mesmo, né? Não tem problema ser um saquinho de papel também. Tenho também o saquinho que dá pra fazer com jornal. E O também tem a jornal também. caixa, né? Eu sempre falo que a caixa é uma boa opção para descartar os seus rejeitos. Quando você não tá usando mais a sacolinha, você pode colocar tudo dentro de uma caixa e coloca pro caminhão da coleta. Então, Teve o Júlio, né? Eles falam Júlio sem plástico e tudo mais. Teve uma campanha sobre essa sim, questão do plástico. E acho que é legal de pensar que você vai vendo tanto de plástico que a gente às vezes consome, né? Assim, muito, é muito. muito. E não é só assim, não só esse plástico do supermercado, mas nas embalagens, né? Do shampoo, ou sei lá, de Com mil e uma certeza, coisas, né? Da água que a gente comentou aqui. E aí a gente tem que com tomar consciência certeza. de cada um, nossa, gente, mas eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Por isso que eu falo assim, fazer tudo de uma vez, a pessoa não consegue, mas assim, aos pouquinhos, indo tendo uma atitude, depois outra, muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Sim, e vai diminuindo o impacto, né, Ana, assim. com E às vezes certeza. ter essas ideias, assim, que pode substituir é muito legal, assim, olha, tenta fazer dessa forma, tenta mudar isso. Ah, se for muito difícil mudar isso, começa mudando outra coisa, que para você talvez seja mais fácil, né? Exatamente, com certeza. E tem também a questão do. Um outro ponto que é legal a gente falar, que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Entre o que eu devo escolher entre a garrafa de vidro, por exemplo, alguma bebida, refrigerante, garrafa de vidro ou a latinha, entre o metal e o vidro, né? Entre o Uhum. metal e o vidro e o plástico vai ficar por último sempre, porque ele demora muito para se decompor. E quando ele começa a se decompor, tem a questão do microplástico, mas aí é um assunto que rende mais uma live inteira. Mas a questão entre a latinha e o vidro, a questão do vidro é que se você consome grande quantidade, é melhor você optar pela latinha, porque o metal é mais fácil de ser reciclado do que o vidro. A reciclagem do metal hoje no Brasil tem uma porcentagem bem alta. Grande, né? Então, se você for comprar alguma bebida que você tenha que escolher entre o vidro e a latinha de metal, sempre optar pela latinha. Porque o vidro tem alguns problemas no processo de reciclagem. Ele é pesado, o transporte acaba ficando caro, não tem muitas indústrias que fazem a reciclagem do vidro, então entre vidro e metal, quando puder priorizar. O vidro é legal porque dá para reutilizar, que nem você falou. Eu Por acho exemplo, legal, eu faço a opção, na verdade, pelo vidro normalmente, mas é por conta do reuso, né? Que aí isso. dá para fazer vasinho para planta, dá para. Gente, você vê essas coisas na internet, você vê tanta É, ideia legal pro vidro, que aí eu sou artista é. plástica, né? Vê. Mas Aham. a gente pinta o vidro, você vira luminária, vira vaso de planta. Então você pode fazer várias coisas diferentes com o vidro. Agora, se Sim, você for descartar, se você for pensar em termos igual a Ana tá colocando assim, se você for descartar, aí é melhor, sim, talvez, o metal, por conta dessa questão que é mais fácil e no Brasil se usa mais a questão do metal do que do vidro, né? Por essas coisas que a sim. Ana tá comentando aí. É, Nossa turma tá perguntando. Vamos ler aqui, né, Ana? Acho que temos que nos ver como parte da natureza e não como algo à parte dela. com Faremos nós certeza. não nos preocuparmos tanto com o impacto da nossa existência. Eu acho que quando a gente começa a ter essa consciência que a gente é parte da natureza, né? Você não vai jogar o lixo dentro da sua própria casa, dentro da sua cama, né? Você sentir que assim, o que eu estou jogando no planeta, né? Como na minha grande Exatamente. casa, assim, né? Então acho que é legal essa consciência ambiental quando a gente se sente parte do planeta, né? Eu acho que facilita talvez um raciocínio mais amoroso, né? Igual a gente ter esse carinho Sim, com os nossos parentes, com o outro, a gente conseguir ter um pouco de carinho também com o planeta que nos acolhe, né? é. Momentaneamente, cada um com a sua crença, enfim. É o famoso não Mas eu acho existe importante. fora, né, Thaís? Não existe fora. Você tá, a gente Exato. tem essa mania, vou colocar o lixo lá fora da minha casa. Mas tá aqui dentro, em algum Dentro da lugar. casa. É, exatamente. Exato. Aí o André perguntou entre o vidro e o plástico, melhor o vidro?
Sim, em questão de descarte, André, o plástico ele causa impacto muito negativo para o meio ambiente, porque tem a questão do microplástico. E aí até pretendo fazer um post sobre isso no meu perfil, assim, em breve, porque a questão do microplástico é porque o plástico vai se decompondo e ele se transforma em micropartículas que estão por toda parte. Já tem estudos que falam que existe microplástico no ar, exatamente. Então, assim, o plástico é um produto que se a gente conseguir evitar bastante, assim, é o ideal a gente conseguir evitar. A questão do vidro é igual a Thaís falou. Se você conseguir reaproveitar todas as embalagens de vidro que você usa, excelente. Você pode usar vidro tanto que você quiser. É porque a reciclagem dele é um processo complicado. Mas assim, o vidro é o único material 100% reciclável. Por exemplo, se você tem uma garrafa de vidro, você faz outra exatamente igual. Os outros materiais, tipo plástico, metal, eles precisam de, além de água e energia, precisam de mais matéria-prima. Agora o vidro não. O vidro com uma garrafa, você faz uma garrafa, não precisa de mais nada. Mas é um processo oneroso, assim, o transporte é caro por ser um material pesado. Então, ainda no Brasil, o vidro não é muito reciclado por conta disso. Mas ele é um material incrível. Você consegue reaproveitar ele dentro de casa tranquilamente. E aí entra uma coisa que eu gosto muito, que são as compras a granel. Você usar as embalagens de vidro que você tem na sua casa para fazer compras a granel. Isso, para mim, é o mais legal. É o mais legal. Que aí você vai nessas lojinhas, você consegue comprar tudo a granel praticamente. É muito legal. É fantástica essa ideia. Vou pegar umas garrafas lá de baixo, hein? Vou pegar. Mas é legal essa ideia mesmo. Você pode pôr desde o feijão, sei lá, tudo que você coloca dentro da garrafa e fica ali armazenado bonitinho. Igual os potes que a gente coloca alimento normal. Você pode tá usando essas garrafas de suco, por exemplo, para isso, que é uma ideia muito bacana. Sim. Olha, a Ana dando várias dicas aí pra gente, pro dia a dia da gente. Compra a granel é uma coisa que eu acho muito bacana. Um dia na minha vida eu ainda vou conseguir comprar tudo a granel. Vou comprar arroz, feijão, macarrão, tudo a granel. Porque é muito legal, se você for parar pra pensar, né? Que você não vai gerar lixo quase que nenhum, praticamente. Porque sempre que a gente compra no supermercado, tem alguma embalagem que tá ali inclusa, né? Você compra o arroz, tem o saco do arroz. Por mais que você vai mandar ele para reciclagem, mas é um resíduo, né, que você está gerando. Mas é o mundo ideal esse aí. E no Brasil, isso de reciclagem, igual eu estava comentando nisso, não é tanto assim, né? A gente tem essa intenção de separar e tem que criar esse hábito mesmo, mas não é tudo que você coloca lá para reciclar que necessariamente vai ser reciclado, né? Assim, não acontece tanto dessa forma que a gente idealiza. Acho que faz parte do processo, né, da gente ir melhorando cada dia, mas ainda não é assim, né? Assim, o fato de você separar não quer dizer que 100% está garantido que aquilo vai ser reciclado. Por isso que eu acho que o reuso talvez é mais legal ainda do que essa questão da reciclagem. E tem umas coisas absurdas que a gente escuta, não sei nem se procede, mas a gente vê falando, pode até ser que estuda muito o assunto, que às vezes os Estados Unidos mandam um pouco do lixo dele para outros países, para a Ásia, porque a Inglaterra manda um lixo para outro país, que é isso do planeta que a gente está falando, gente, mas só está tirando de um lugar e colocando no outro. Exatamente. E aí você vai, e possivelmente isso vai cair no oceano de novo, e o oceano é um só. Então, assim, é uma coisa que não tem como a gente, né, assim, querer descartar e achar que não vai parar para lugar nenhum, porque não tem o lado de fora, igual a Ana está falando. Então, acho que tem que pensar muito sobre isso, né? Sim. Refletir sobre isso. Com certeza. Eu sou sempre muito a favor, tem a questão da responsabilidade compartilhada, né? Sempre que um produto é produzido, todo mundo que está envolvido na cadeia produtiva tem responsabilidade, desde a empresa que faz a extração da matéria-prima, até nós como consumidores e responsáveis pelo pós-consumo, né? No caso, descarte. E aí a gente sempre, assim, eu vejo muitas pessoas jogando a culpa em outras pessoas que estão envolvidas na cadeia, né? Por exemplo, mas essa empresa não vai parar de produzir garrafinha de plástico, não adianta, eu não tem o que eu faça, ela vai continuar produzindo. Mas você tem autonomia, como enquanto consumidor, de escolher se você vai querer comprar aquele produto ou não. Você vai ver se aquela é uma empresa que se importa com questões ambientais e tudo mais.
Então, a gente assumir um pouco a nossa responsabilidade enquanto consumidores do que a gente compra e do que a gente descarta, da forma com que a gente descarta, né? Eu acho que a gente tem muita autonomia para fazer consumo e descarte da forma correta, mas a gente acaba se auto-sabotando às vezes, achando que não tem mais jeito, que não adianta o que eu faça, o planeta já tá perdido, o meio ambiente não tem mais jeito. E aí você fica falando isso para justificar, talvez, um hábito errado, né? Então, a gente tem que assumir esse poder que a gente tem de pensar sobre isso, né? Tá, igual você falou. Não é que hoje eu vou decidir ser mais sustentável, amanhã eu vou estar fazendo meu desodorante. Não, não é isso. Não é isso. É um processo. Desodorante, Ana, tem que ter esse outro. Ai, eu podia ter zombado isso na cara da sociedade. Eu faço. Na verdade é o marido que faz, mas eu uso. Muito bom, muito bom. Daí, muito bom mesmo. Mas é isso, é você ir caminhando mesmo. É uma caminhada. E eu sempre falo que é legal começar separando os resíduos. Porque quando você separa os seus resíduos, você consegue enxergar o que você gera. Né? Quando você começa a separar os recicláveis, você começa a falar, caraca, olha o tanto de embalagem que eu gero. Será que eu preciso mesmo consumir isso tudo aqui? Né? Você começa a ter um olhar crítico sobre os seus resíduos. Porque daí você vai começar a perceber se eles causam algum mal para o meio ambiente, o descarte, se você está descartando da forma certa, a quantidade que você está gerando, a quantidade que você está descartando. Então, separar, porque quando a pessoa fala assim, eu quero começar, por onde que eu começo? E geralmente eu falo, começa separando seus resíduos, porque daí você vai ter noção do que você gera, do impacto que você está causando, onde que você pode melhorar, qual produto que você pode substituir, né? Eu acho que é um jeito de começar. E aí você vai caminhando. Agora eu já separei meus resíduos. O que eu posso fazer? Vou tentar fazer uma compostagem, vou usar uma ecobag, vou abolir o canudinho, sabe? Aí você vai acrescentando hábitos. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que é isso. Cada dia dar um passo e talvez até pensar sobre as coisas. Acho que é muito importante a gente refletir, né, Ana, em tudo na vida, né? Igual a gente faz na Dedico. Quando a intenção das lives é a gente conversar com as pessoas e mostrar várias partes da nossa vida que a gente tem que despertar consciência, porque não é só despertar consciência espiritual no tempo da espiritualidade como um todo, mas despertar consciência para o planeta, despertar para o outro, para a importância de você fazer um trabalho social. Eu acho que a gente tem que despertar consciência em todas as áreas da vida para a gente ter uma coerência, né? Com certeza. Despertar. Né? Com certeza. E eu acho que para tudo isso a gente precisa, refletir. Porque senão o que acontece? A gente só fica repetindo o que a sociedade faz, o que o pai e a mãe faziam, o que está todo mundo fazendo, e a gente não toma posse do nosso livre-arbítrio de verdade, né? Assim, da gente agir de acordo com o que a gente acredita. Porque até para a gente agir de acordo com o que a gente acredita, a gente tem que saber em que eu acredito. Né? Exatamente. Isso que você falou é uma coisa muito legal no sentido de que a gente se acostumou com as coisas do jeito que elas são e a gente acha que não dá pra mudar. Tipo, o mundo tá assim agora, então não tem mais jeito. Não, gente, tem sim. Se a gente começar a falar sobre isso, né? Falando da parte ambiental, mas não só da parte ambiental. A gente tá passando por tantas transformações, né? E eu acho que conversar sobre esses assuntos é uma forma de você disseminar. Eu acho que nem você falou, tem muita coisa que as pessoas não fazem porque simplesmente elas não sabem daquilo. Eu não sabia do remédio, gente. A questão do remédio aqui, Jesus, na minha cabeça. Agora, pra mim, era tudo bem, igual comida que você estraga. Não achei que dava impacto, assim, lá na baleia ali, lá do mar. E agora você já sabe, você que tá vendo a live, não pode descartar o remédio da farmácia ali no lixo. Tem que ter um lugar específico. A gente comentando aqui, mas a gente conversou vários assuntos, né, Ana? Acho que deu pra gente refletir sobre muitos aspectos ecológicos, de consumo. Acho que deu pra gente refletir sobre um monte aí de aspectos e de atitudes que a gente pode ter para mostrar que todo mundo pode sim fazer a diferença onde está. E que um pouquinho da diferença de cada um vai fazer a diferença no planeta, com certeza, né? Assim, com certeza. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Você não pode pensar, não, mas eu sou só uma pessoa. Não, mas se todo mundo pensar assim,
como vai ser, né? Exatamente. É cada um Né? fazer a sua parte e eu acho que é a corrente do bem mesmo. Se uma pessoa começa a mudar, você passa isso pra frente. As pessoas que estão ao seu redor vão querer começar a mudar também. E aí vai contagiando todo mundo que tá por perto. E quando você vê, você já tá mudando vários hábitos. Aí o André fez um comentário aqui, a gente não conseguiu ler. Trabalhei num projeto para reaproveitamento de gás dos lixões. Ah, muito legal. Isso é uma coisa muito legal, porque quando os resíduos começam a se decompor, tem a geração de um gás, né? Principalmente o metano. E dá para usar esse gás para, tipo, fogão de cozinha, para gerar energia. Isso é muito legal, muito bacana mesmo. E tem o biodigestor, o pessoal da Biocicle também trabalha com eles, que o André até falou aí, que você pode, se você tem uma casa com um quintal enorme, você pode colocar na sua casa e ligar a saída do gás direto no seu fogão para poder usar, para não precisar comprar gás mais. É uma ideia muito legal também. A gente pode pensar em várias soluções pequenas. Agora, gente, isso da compostagem, tenta, procura saber, porque vale muito a pena. Suas plantas vão amar. Sim, E vai reduzir com pela metade certeza. o seu lixo, vai reduzir pela metade. E essa semana 50%. Temos Ana agora falando sobre compostagem aí, né, Ana, no canal Sim. dela. Vamos prestigiar ela aqui, que tá falando com a gente, dando tantas dicas. Vamos lá no canal dela, lembra, pra gente entender sobre. É ótimo, posso falar que a gente faz aqui em casa e é super legal. Depois as plantinhas agradecem, ficam felizes, você cuida das plantinhas todas. Diminui o seu lixo, sua consciência, você dorme até mais Sim, tranquila, que você jogou menos coisa ali, ó. Desperdiçou é menos comida, porque verdade. a comida falou, não, eu não comi, mas a minhoca comeu, você tá entendendo? De alguma Com forma é uma coisa bem certeza. bacana também. Quero agradecer muito, Ana, a sua presença aqui com a gente no Ah, Dedique eu que Convida. agradeço. Acho que você despertou muita consciência da gente, deu várias dicas, várias ideias, eu acho, da bucha, né, e dos lugares aqui de São Lourenço, mais especificamente para a gente que está aqui, né, de sites, que as pessoas Sim, que não estão na cidade que podem ver isso também. Então, quero sim. agradecer muito sua presença aqui junto com a gente. Quem gostou da Obrigada. live pode depois ir lá no IGTV, que a gente vai deixar a live disponível para vocês lá. E aproveitem essa semana aí da compostagem aí com a Ana, né? Para poder Isso. aprender um pouco mais. Com Muito certeza, gente. obrigada aí. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada mesmo, foi muito bom estar aqui falando com vocês sobre isso. Quem quiser participar da Semana da Compostagem, tem um link lá no meu perfil, pode se inscrever ainda. Vai ser muito bem-vindo. Maravilhoso. Gente, ó, segundo o nosso mestre, o amor é para todos, o amor é para agora, que a gente possa amar o planeta também. Um abraço para todos e até o próximo Dedique Convida. Beijo! Beijo.